Boa noite, caro telespectador do TV Com Debate. Nós já estamos no ar, ao vivo, direto dos estúdios da TV Com. Hoje, quinta-feira, dia 27 de agosto de 2015. A gente vai começar o programa com o tema, vamos discutir esse tema durante a próxima hora. Foi aprovado lá em Brasília a possibilidade de as guardas municipais poderem multar os veículos no trânsito, e isso é um tema muito polêmico, porque muita gente acha que os guardas municipais não estão preparados e aptos para exercer tal função. E nos dias de hoje, com as ruas cada vez mais cheias de carros, de caminhões, de ônibus, é necessária uma vigilância e uma cobertura por parte das prefeituras das ruas e se os motoristas estão cumprindo as leis. Para a gente discutir esse tema bem polêmico, eu hoje recebo com muito prazer o advogado Nobel Soares. Boa noite, Nobel. Boa noite, Guto Brito. Satisfação tê-lo aqui de novo. É minha. Professor Nobel. Aposentei. Professor Nobel, que já é secretário-geral do PDT, Partido Democrático Trabalhista. Perfeitamente. Depois a gente até fala Sim. dessa sua nova função. E me ajuda hoje a fazer o programa o nosso comentarista Nelson Rodrigues. Boa noite, Guto. Um prazer enorme estar aqui novamente. Boa noite, Nobel Soares. Boa noite, Nelson. Boa noite, telespectador da TV Com Debate. Vamos logo à primeira pergunta ao professor Nobel. Está aí com o Código Brasileiro de Trânsito a tiracolo. Nobel, Sim. foi o Supremo Tribunal Federal que decidiu que as guardas municipais teriam competência legal para aplicar multas e também fiscalizar o trânsito, é isso mesmo? Na verdade, o Supremo Tribunal Federal julgou um recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, quando o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais havia aprovado a possibilidade da Guarda Municipal de Belo Horizonte poder fiscalizar o trânsito. Então, a questão se coloca da seguinte maneira: os municípios, com o novo Código de Trânsito, passaram a compartilhar essa fiscalização junto com o Estado e a União Federal. Então, os municípios criam seus órgãos de trânsito municipais para executar essa tarefa de fiscalizar o trânsito. Então, houve um estímulo a partir... Primeiro, no Brasil, houve uma política de crescimento da indústria automobilística. E começa isso com o Juscelino Kubitschek. A indústria automobilística ganha incentivo. Nesse governo do PT, ganhou muito estímulo com isenção de impostos, né? Então, as cidades estão realmente numa situação caótica, com tantos veículos sem vias de tráfego para eles poderem circular. Muito bem. Então, a partir do Código de Trânsito de 1997, atribuiu-se aos municípios a criação de órgão de trânsito próprio. Então, o município já nasce com o órgão de trânsito? Não, ele precisa fazer uma legislação criando no seu âmbito o órgão de trânsito responsável pela fiscalização do trânsito. Então, há municípios que, por exemplo, o órgão de trânsito é a própria Secretaria de Transporte daquele município. Há outros que preferiram criar uma empresa de multas, como Santos, São Paulo, né? E outros municípios, Belo Horizonte, por exemplo. O que é que acontece? O trânsito é uma fonte de renda inesgotável para os entes federados, União Federal, Estados e municípios. Daí, então, descuidar-se das funções primárias desses órgãos, como você mencionou, guardas municipais, que seria dar proteção aos bens e serviços públicos do município, e desvia-se para fiscalizar trânsito, porque dá dinheiro, arrecada. Então, parece-me que a notícia do Supremo Tribunal Federal dá conta de que cerca de 4.000 guardas municipais, Belo Horizonte, São Paulo, poderiam, desde já, atuar na fiscalização do trânsito. É verdade? Não é bem verdade. Em Belo Horizonte é verdade porque já existe uma lei daquela capital atribuindo à Guarda Municipal a competência para fiscalizar o trânsito. Aqui em Santos, vamos pegar o nosso caso, que interessa
aos munícipes e condutores de veículos da nossa cidade, existe uma lei municipal que atribuiu à Companhia de Engenharia de Tráfego essas funções. Então, a Guarda Municipal de Santos não tem competência para fiscalizar o trânsito, pelo menos até que haja uma lei atribuindo a ela, concorrentemente com a CET, essa atribuição. Então, nesse momento, somente no município de Santos, quem é que pode fiscalizar e multar, aplicar multa, etc.? A CET, naquilo que é de competência do município, que nem todas as infrações de trânsito são puníveis pelo município. Há outras que só a Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. Por exemplo? Por exemplo. Eu não sabia, não tinha essa informação. Eu achei que então, tudo nem fosse... todas as infrações são cometidas ao município. Então, vamos lá. Para a União Federal, Polícia Rodoviária Federal, e para os estados, por meio de suas polícias militares, todas as infrações podem ser fiscalizadas por esses órgãos policiais. Para os municípios, há um resíduo de infrações. Quais são? Aquelas de solo, velocidade, excesso de velocidade, infrações praticadas na direção do veículo, cruzar não o sinal pessoal. vermelho. Sinal vermelho, todas essas infrações que chamamos de solo. Aquelas infrações que dizem respeito ao condutor, o município não tem competência. Aí, por exemplo, um agente da CET poderia, por exemplo, determinar que um condutor pare o veículo para exibir documentos do veículo, não tem competência, só a Polícia Militar. Então, só estou dando esse exemplo para que você... No caso exemplo, da lei seca. Da lei seca, o sujeito suspeito esteja embriagado. A CET pode parar e fazer a dosimetria da embriaguez? Não pode. Há que ter a Polícia Militar nesse caso. Então, tudo que se refere às condições individuais do condutor, né? Se está ou não com habilitação, se está vencida, se ele tem ou não certificado de propriedade do veículo, enfim, se o veículo é furtado ou não, isso é competência das polícias militar e no âmbito federal. Agora, aquelas de solo, como você já mencionou, ultrapassar veículo em faixa contínua, vermelho, contramão e outras. Estacionamento irregular. Essas podem ser atribuídas ao município quando o município tem um órgão criado por lei municipal para atuar no trânsito. Que não é o caso de Santos, por exemplo. Santos, somente a CET recebeu esta incumbência. A Guarda Municipal de Santos, pela Constituição Federal, as guardas municipais do Brasil inteiro, elas foram criadas para proteger os bens e serviços públicos do município. O patrimônio. Uma escola municipal, fica lá o guarda protegendo as crianças e tal, não é fiscalizar trânsito. Por exemplo, há uma depredação no patrimônio municipal, a Guarda Municipal tem poder para ir lá até prender em flagrante aquele contraventor e chamar a polícia para encaminhar. Segurança em cemitério, por exemplo. Cemitério, fiscalizar cemitério, ou seja, funciona como uma guarda privada, vamos chamar assim. Uma força auxiliar de guarda do patrimônio. Mas não tem aquele poder de repressão que é atribuído às polícias militares, polícia civil, etc. Não sei se eu fui claro como água. Nelson Rodrigues, você acha que as guardas municipais, no caso daqui da nossa região, a Guarda Municipal de Santos, por exemplo, o guarda municipal que tem a formação de guarda municipal para atender a esses requisitos que o Nobel acabou de passar, você acha que esse guarda municipal ele está capacitado para fiscalizar e seguir o que diz o Código de Trânsito? Olha, eu pessoalmente, Guto, Nobel e telespectador, eu acho que não, né? Veja, eu acho que a Guarda Municipal, nessas atribuições que o Dr. Nobel colocou anteriormente, que é proteger os próprios públicos, né? Isso, exatamente. Os próprios públicos, proteger as crianças nas escolas, etc. Eu acho que essa é a atribuição da Guarda Municipal. Eu sou meio temerário, eu acho meio temerário a Guarda Municipal, por exemplo, andar armada, né? Porque a polícia civil, né? A polícia militar, a polícia federal, são polícias consagradas na legislação que têm por esse fim andar armada para proteger a população.
eu tenho muita preocupação, inclusive usar aqueles phasers, né? Porque já Aquelas armas de choque. Armas de choque. Por quê? Já ficou comprovado que determinados seres humanos que têm uma sensibilidade maior ao phaser, né? Aquela arma de choque, pode inclusive morrer instantaneamente por um ataque cardíaco. Quem então, tem marca-passo, por exemplo, caso marca-passo, receba uma descarga elétrica, morre. E ele não vai perguntar antes de O senhor tem atirar. marca-passo? O senhor tem problema cardíaco? Né? Não vai perguntar Exatamente, antes. Exiba aí seu laudo médico antes de eu atirar no senhor. Isso não vai acontecer. Então, pode, num caso desse, ocasionar a morte de uma pessoa que pode ser suspeito, mas pode não ser criminoso, né? Num ato de desconfiança, um guarda que não esteja devidamente psicologicamente preparado pode ter esse tipo de situação. Então, eu vejo de forma temerária, até por uma questão de legislação, o uso de armamento pela Guarda Municipal. E na questão do trânsito, eu vejo que também não é uma atribuição, no meu modo de entender, específica da Guarda Municipal. Eu acho que para isso nós temos a CET, né? E temos a Polícia Estadual e Federal nas estradas, inclusive, que tratam sobre esse assunto. Então... Não seria mais fácil, Nobel? Porque vou colocar uma situação aqui para vocês e aí a gente vai debater. Fica claro que esse guarda municipal ele vai ganhar uma atribuição a mais. Pois é. Ou seja, ele está ali, ele prestou um concurso para atuar na salvaguarda, na proteção do patrimônio público. Agora, ele vai passar também a ficar numa esquina de uma escola e então ele vai ter que ficar de olho na escola se não é depredada, se não tem alguma invasão, algum ato de vandalismo, e também vai ter que ficar de olho se o sujeito passa o sinal vermelho. Seria mais ou menos isso? Então, veja bem, por que deslocar uma guarda municipal, que o Nelson Rodrigues colocou muito bem, tem suas funções próprias, até constitucionais. Sim. O artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, que previu a criação de guardas municipais, não como órgão de repressão igual às polícias, não. O órgão, repito, de proteção aos bens e serviços públicos do município. Muito bem. O que está fora disso é a atribuição de outros órgãos. Ora, se município de Santos foi criada a CET com treinamento, capacitação para fiscalizar o trânsito, e já há, inclusive, mesmo assim, já cometem uma série de irregularidades, até a Polícia Militar, que tem treinamento, capacitação, comete irregularidade. Agora, o que se dizer de uma guarda municipal? Então, o que eu vejo, não na interpretação do Supremo Tribunal Federal, ele interpretou o que está na Constituição e no Código de Trânsito. O Código de Trânsito diz o seguinte: se houver uma lei que atribua ao Guto fiscalizar o trânsito, ele é o chefe, ele vai ser, é lei municipal. Não há, no caso de Santos, essa lei municipal. Agora, a pergunta que o telespectador está fazendo é o seguinte: mas por que tanta preocupação com o trânsito? Por que tanta gente para fiscalizar a mesma coisa e abrir mão de outras, né? É porque o trânsito, como eu disse inicialmente, o trânsito é uma fonte inesgotável de renda para os órgãos Multou, ganhou. Multa, ganha. Aí o prefeito da capital, nesse último domingo, ele invadiu a Avenida Paulista. O Fernando Haddad. O Haddad, do Radar. E Fernando Radar, né? Ele, então, foi questionado por uma emissora de televisão. Escuta, o prefeito, o senhor baixou o limite de velocidade lá nas marginais. Não, é para proteger vida de pedestre. Aí está comprovado, na marginal não há pedestre. Não se há o cruzamento da pista. Não há travessia do pedestre. Não há faixa de segurança para o pedestre atravessar, sinaleiro, etc. Só para tu ter uma ideia, que o cara está voando. O tiro é em outro lugar, não é? Não se é para proteger vidas, né? Não, a gente não, já... O negócio é para aumentar a renda. Tanto que, você sabe, você está habituado. Numa avenida expressa como aquela, que é para desenvolver velocidade. Foi criada justamente para o trânsito fluir. Para desafogar. O trânsito é caótico, aí você reduz a velocidade e engessa. Então, aquelas pessoas que estão necessitadas de chegar mais cedo para um socorro, enfim, se você tem um carro, você quer chegar mais depressa. E que estão com pressa. Senão você vai de trem, vai de ônibus. Não, você tem o seu carro, você paga os impostos, você contribuiu para comprar aquele veículo, você tem o direito de se locomover. Aí vem o prefeito
porque ele acha que é assim. Quer dizer, então baixa a velocidade. Eles precisam de dinheiro, né? Precisam de dinheiro. Agora, é compreensível que as pessoas não consigam respeitar o limite. 50 por hora naquelas marginais, Guto, é como se estiver parado. Não dá. Faça uma experiência. É alguma coisa que tira o sossego do condutor. Né? Então a pessoa termina por um descuido qualquer, ou na hora de ultrapassar um outro, e o radar está ali para flagrar. Para te flagrar. Então, eu vejo, talvez eu esteja equivocado, mas a minha percepção é a seguinte: quando os órgãos públicos, sobretudo dos municípios brasileiros, deslocam agentes públicos, como guardas municipais, para atuarem junto a outros já criados para tal finalidade no trânsito, eles não estão preocupados tanto com o trânsito, estão mais preocupados com a arrecadação. Porque se tivesse preocupado com o trânsito ou com as pessoas, dava condições para as guardas municipais continuar protegendo as crianças nas escolas, na travessia, né? Exatamente. Não é verdade? Orientando. Se faz mais concurso, por exemplo, para agente de trânsito da CT? Não é? Mas não. Então, abre mão de uma segurança das pessoas para arrecadar. Vai descobrir um santo para cobrir o outro. Mais ou menos isso. O outro dá dinheiro, né? Sim, o outro santo é mais bonito. Eu sempre fui uma pessoa que criticou bastante esse Código de Trânsito. Desde o nascedouro, eu considerei que ele veio da forma como ele foi elaborado, justamente para punir. Não é para educar? Eu pergunto para você, quais as campanhas permanentes de educação de trânsito que você observa na cidade? Nenhuma. Por quê? Mas é obrigatório. Faz parte. O Código de Trânsito diz que 10% da valor arrecadado com multas da Cumbuca, né? Esse 10% é destinado à educação do trânsito. E educação não é uma questão de fazer umas faixas no mês de setembro de cada ano. Não, é permanente. Educação é permanente. É todo dia, é na escola. Todo dia, na escola, na rua. Não, mas eles pegam aí para justificar a despesa, então pega um mês aí, faz umas faixinhas na rua e tal, e pronto. Uma questão que eu vejo é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal interpretou a Constituição foi feita por esses oportunistas, e eu te explico. Por exemplo, guarda portuário. O que é que tem a ver guarda portuário para multar no trânsito? Eu faço a pergunta para você. Eles têm essa prerrogativa, né? Por que tem? Aí vem aquela carona que esses deputados especialistas em carona pegam lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. O Executivo, a presidente ou o presidente, manda uma medida provisória. Ela tramita em regime de urgência. Como ela vai ser aprovada, normalmente seria, então ele põe lá um artigo de carona naquele assunto que não tem nada a ver com isso, pega uma carona e no rolo todo, no bojo, é aprovado. Foi assim que foi feita a atribuição de competência às guardas portuárias para multar veículo. Então você imagina que há é indisfaçável o interesse desses legisladores em punir o povo. E aí a punição serve para angariar recursos. Receita. Para as prefeituras, Estado e até para a União. Então é isso que eu condeno mesmo, sabe? Esse oportunismo do legislador. Porque é até questionável, até eu estava pensando outro dia, de propor algum, o Ministério Público, arguir a inconstitucionalidade, o Nelson vai me ajudar nisso, Nelson Rodrigues, a inconstitucionalidade de emendas de assuntos totalmente divorciados do objeto de uma medida provisória. Porque a medida provisória, Guto e Nelson, ela tem prioridade, ela entra em vigor de imediato quando ela versar sobre determinadas matérias, que a urgência não permite que haja uma discussão um pouco mais alongada. Então ela entra em vigor e, se no final for aprovada, ela se torna lei. Caso contrário, é revogada, mas os efeitos executados na vigência provisória dela, eles ficam permanentes. Não pode voltar atrás, você não pode apagar o que já aconteceu. Muito bem. E eu pergunto, qual é a urgência que teria nesse caso concreto? Mas tem muito, sabe?
de atribuir à guarda portuária competência para fiscalizar o truque. Qual é a urgência? Não. Então, eu diria, é inconstitucional, porque não atende os requisitos da Constituição Federal, que exige que medida provisória só pode versar sobre matéria de urgência, mas urgência comprovada. E atribuir a um agente do Porto competência para multar não me parece que Uma haja urgência. tanta urgência como o legislador oportunista sempre faz. A não ser que eles estejam pensando na temporada de cruzeiros, né? Em que o fluxo de veículos aqui Mas a realmente CT é competente para multar. Sim, no caso de mas Santos, quer dizer, então talvez, né? Não justifica. Eu estou tentando aqui ser tentar justificar. um advogado dos legisladores. Nelson Rodrigues. Não, eu corroboro com tudo que o Nobel falou. Eu acho assim, a medida foi provisória, ela foi criada para ser uma exceção, né, na sua utilização. E acabou não virando Que é o regra. antigo não decreto-lei, né, Nelson? Lembra o decreto-lei da ditadura? Um decreto-lei já era lei. O presidente ditador baixava um decreto-lei, ele já se tornava lei e não podia ser revogado. Ele sozinho exercia as duas funções, de executivo e legislativo. Com a democratização, criou-se a chamada medida provisória. Essa depende de uma votação a posterior, para se tornar lei. Mas antes nem precisava. Mas já passa a entrar em vigor. Mas já por entra ser em vigor de urgente. imediato. Que é urgente, entra em vigor, tem que demonstrar a natureza da medida. Agora, depende de votação do Congresso para se tornar lei. Antes era decreto-lei. Decreto que é um ato individual do presidente. Lei. Olha, então, com força de lei. Já tinha, e não podia ser votado. Agora, pelo menos, pode votar. Agora, o que está faltando é respeitar a Constituição. Desculpe aí. Não, imagina. A meu ver, a medida provisória, como regra, é um desserviço à nação, na medida que ela não dá ao Congresso a discussão exaustiva dos temas a serem aprovados, ou não, né? Então, na medida que ela não der essa condição, o próprio Congresso fica refém do Executivo. Por exemplo, né? Numa situação dessa. Então, só para complementar, em situações excepcionais, que eu acho que a medida provisória deveria ser utilizada. E a gente não vê isso, né, no Congresso. Virou regra. Virou regra. Então, eu acho que isso é ruim para o Congresso, para a atividade parlamentar. Eu acho que qualquer lei tem que ser amplamente discutida no Congresso e com a sociedade, e não a gente ficar refém o tempo todo de medida provisória, que este governo, nos últimos anos, sempre abusou. Usou e abusou, useiro e vezeiro, e que era contra nos discursos anteriores. Quando né? oposição, né? Quando a oposição eram discursos extremamente o Fernando vigorosos. Né? Por medida provisória e tal. Então, medida provisória, eu estava querendo dar um gancho aí. Seria no caso, o Brasil entrou em guerra. Está em guerra. Sim. Ora, precisamos de comprar armamento, por exemplo. Então, precisa alterar uma dotação orçamentária, destinando, por exemplo, retirando de transporte para armamento. Não dá tempo votar no Congresso. Sim. Então, a medida provisória se justificaria em casos excepcionais, como o Nelson Por exemplo, num caso de calamidade pública. A calamidade pública, guerra, calamidade, mas não é mera questão política como eles diariamente estão fazendo. Uma pergunta técnica, aproveitando que o pai da matéria está aqui, existe a possibilidade de lá na frente acontecer uma enxurrada de ações por parte dos guardas municipais questionando o desvio de função e um acréscimo salarial? Não. No serviço público não existe essa figura do acúmulo de função como tem na iniciativa privada. A lei define as atribuições de cada função. Então, lá não existe o contrato de trabalho definindo, olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e depois de assinado é bilateral, não pode ser alterado unilateralmente por uma das partes. No caso do poder público, é ele que dispõe sobre sua função, sobre as atribuições, sobre o cargo, a criação, a investidura, a posse, etc, etc. Então, não existe essa remuneração por acúmulo de função, tá? Então não haveria tal possibilidade. Agora, o que ocorre é o seguinte, como eu disse, está se incentivando retirar de suas atribuições constitucionais os guardas municipais, para quê? E com isso, deixando desprotegido aquilo que ele deveria executar, para incentivar a indústria de multas.
Eu Se só vejo isso. Pela arrecadação. Só pela arrecadação. Até porque eu estou para apurar quanto custa o aluguel de um radar. O senhor ainda não tem essa informação? Não, porque no começo era assim. Quando em 97 os radares eram alugados e remunerados por produção. Então eles ganhavam 20% das multas que eles registrassem. O Tribunal de Contas achou isso imoral, inconstitucional, porque incentivava a possibilidade produção de multas, porque com ela vinha a remuneração. Isso foi cancelado. Então, daí por diante, estabeleceu-se valores. Os valores não são pequenos. São bem salgados. Me parece que cada radar está custando, em média, R$60 mil por mês. Mês. Cada radar, R$60 mil. Se ele não produzir, fica deficitário para a CET, para os órgãos de trânsito, vamos chamar assim. Ora, então ele tem que produzir. Mas como é que eu tenho que alugar tanto radar? Por exemplo, o radar lá de São Paulo, são quantos ele criou lá? Centenas de radares para cuidar das marginais, não é isso? Das marginais. Uhum. Agora, ele tem que ter dinheiro para pagar o aluguel, porque a manutenção o aluguel é alto. Desse aluguel. Vai ter que baixar a velocidade para poder multar. Senão não paga a prestação. Entendi. E eu sempre desconfio dessas terceirizações. Com certeza. A gente vai falar mais sobre esse assunto no segundo bloco, porque agora eu tenho que fazer um rápido break. Pode soltar o break aí, Walter. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou, as pessoas mudaram, o mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Buffet Maison Vanout, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanout, Avenida dos Bancários, 42. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta.
Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Alô, alô, nação santista! Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Radar Esportivo, o tricampeão da Baixada. De segunda a sexta-feira, ao vivo, do meio-dia à 1h. Conto com você. Alô, alô, amigo desportista. Nosso show vai começar. TV Com Debate já está de volta. Antes da gente voltar à nossa discussão sobre a possibilidade das guardas municipais atuarem na fiscalização e na apuração de multas de trânsito, eu queria mandar um abraço para o doutor Antônio Augusto, dentista, meu xará, lá do Gonzaga, para a filha dele, a Mariana Santana, para o irmão dela, o Juninho, o doutor Juninho, médico. Um abraço, eles que não perdem um programa nosso do TV Com Debate. Voltamos ao nosso debate com o advogado Nobel Soares e Nelson Rodrigues. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Queria que o Nobel começasse, porque ele tem conhecimento de causa. No caso de uma aplicação de multa, Nobel, o que o motorista deve ficar atento para ele realmente saber se ele cometeu de fato uma infração de trânsito? Ele recebe, lógico, quando o motorista é autuado de alguma forma e não está no veículo no momento da infração, ou seja, ele estacionou no local irregular. Ele, quando volta, recebe lá o talão, a multa no para-brisa, enfim, ele tem que ser informado daquela infração. Qual o procedimento? Se ele, eventualmente, ele deve, independentemente de ter cometido a infração, ele tem que conferir se realmente aquela infração que foi atribuída a ele foi cometida? Exatamente. É comum autuações por estacionamento irregular. O motorista, evidentemente, não está no veículo. O agente do trânsito, seja ele da CET ou mesmo da Polícia Militar, que tem convênio com a CET, ele extrai, preenche aquele talãozinho dele de punições, tira uma das cópias a via amarela e deixa no para-brisa. Lá ele observa, olha, veículo fechado, condutor ausente e pronto. Aconteceu comigo e eu queria aqui chamar a atenção dos condutores de veículos de Santos para o seguinte. Recebi uma via amarela, que ficou sobre o para-brisa, percebi que nela não havia nenhum registro de infração, apenas a placa do veículo e a observação, motorista ausente e veículo fechado. Fiquei tranquilo. Bom, o que ele quis fazer com isso? Me parece que nada. Porque não tinha nenhuma punição nenhuma de fato acusação, ali naquele auto de infração. Naquele auto, notificação de autuação, né, que chamam. Auto de infração de trânsito, isso. Então, aquele talãozinho, que as pessoas que já foram vítimas dos órgãos de trânsito devem se recordar. Confira se ali existe ou não a indicação da infração que você cometeu. Os requisitos são dois. O fato, a conduta, olha, estacionar a menos de 1,5 m, a mais de 1,5 m do meio-fio, por exemplo. E o artigo da lei que considera esta conduta uma infração. Outra, estacionar a menos de 5 metros do bordo da via transversal. Ou seja, você teria estacionado o seu veículo a menos de 5 metros da esquina, do cruzamento, do bordo transversal. Isso aí realmente atrapalha quem vai convergir, tira a visibilidade dos outros veículos. Bom, eu recebi recentemente um talão daquele. No talão estava a placa do meu veículo e a observação de que o condutor não estava no veículo e o veículo estava fechado. Perfeito, fiquei tranquilo. De repente recebo a cartinha da CET, olha, você foi multado por estacionar veículo a menos de 5 metros do bordo transversal e isto tipifica a infração do artigo 200 e...
Me parece Indicou que o artigo ali que o artigo enquadrava essa do infração. Código de Trânsito, exatamente. Aí, fiquei curioso, porque na minha cópia que eu conservei, não havia nenhuma indicação de que eu teria cometido infração. Muito bem, fui até a CT e obtive a cópia da mesma via que eles mandam para a empresa para multar. E nela verifiquei adulterações. A via que ficou com a CT para mandar a carta para mim, ela estava totalmente adulterada. Adulteração do documento público constitui crime. O que havia nesse... O que havia, que havia nessa via que não havia na Isso. sua? Havia a assinalação num quadrilátero próprio. Nesse auto de infração existe uma série de situações hipotéticas que basta pôr um X e ao lado já está descrito. Olha, o que justifica a infração cometida. Que justificaria. Além disso, precisaria também colocar o artigo da lei. Aí quando eu vi o talão, eu falei, olha, está diferente do meu, olha o meu aqui. O seu tão simplesinho, o meu não preenchido, tá aqui, não né? tem nada, só tinha a placa do veículo e nada mais. E o motorista ausente. O motorista ausente. Só. Nesse tem a placa e ainda assinalar os caracteres da placa, as letras lá em cima, põe um X em cada letra, para evitar dúvida quanto à leitura, né? Preenchido. No meu não tinha isso. Corretamente e completamente. Completaram, né? Certo. E mais, só, aí esqueceram de colocar o artigo da lei. Mas na notificação que eu recebi pelo correio da CT havia o artigo da lei. Então, havia meia adulteração no talão em relação ao que deixaram no para-brisa. A CT, por sua vez, aperfeiçoou a fraude. Ela acrescentou o artigo da lei, dando-se a impressão de cumprir exatamente o que a lei determina. Ou seja, que o motorista que é notificado de uma infração, ele tem que ter no talão que é colocado no para-brisa todas as informações pelas quais ele está sendo enquadrado naquela infração. Até para permitir que ele possa se defender. Exatamente. Aqui diz o seguinte, artigo 280, posso? Por favor. Do Código de Trânsito. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração do qual constará obrigatoriamente. Inciso 1º. Pode repetir essa última palavra? Vamos lá? Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, que é aquele talão que os agentes... Sim, é a última palavra que eu queria que você repetisse. Do qual constará. Eu digo obrigatoriamente, não está aqui, mas é requisito mas tem que de ser validade. Obrigatório. Inciso 1º, tipificação da infração, local, data e cometimento da infração, caractere da placa do veículo, sua marca, espécie e outras informações. O inciso 1º, que é o caso concreto, o Nelson e Guto, ele diz o seguinte, tipificação da infração. Tipificação é a tipificação fática, qual é a conduta de fato que você praticou, e a tipificação legal, qual é a disposição legal que considera isso infração. Que o condutor, ele não tem a obrigação de conhecer, por isso que se capacita o agente de trânsito, para que ele, ao autuar o infrator, ele dê todos os elementos até para que você possa eventualmente se defender. Na minha cópia desse auto de infração não havia nenhuma informação acerca do inciso 1º do artigo 280. Portanto, era nula. Eu não cometi infração. Mas na CET, aperfeiçoaram a posteriori, fizeram bonitinho, desenharam, tal, estava perfeito. Mas esqueceram também de colocar o artigo da lei. Já na comunicação que a CET manda... Então a CET não fez... Ela não fez o dever de casa completo. Não fez o dever de casa. Ainda teve que ter mais uma... Ainda esqueceu. Aí eu demonstrei caso a caso e falei, olha, isso aqui é... Então houve duas momentos de fraude. Uma fraude pela metade e uma fraude completa. São duas fraudes, adulterações. Isso no artigo 299, Nelson e Guto, do Código Penal, diz que é crime falsificar, inserir ou deixar de inserir em documento público, né, informação que dele deveria constar com o intuito de prejudicar interesse de terceiro. No caso, inseriu aquilo que não constava, para prejudicar o interesse do condutor de veículo. Eu fiz um recurso, mas não somente pedindo para anular a multa. Eu fiz um recurso pedindo para representar ao Ministério Público para apurar
a responsabilidade do agente que tenha praticado a adulteração desse documento. Então, como é que você consegue conferir se o que você recebeu no ato da infração corresponde ou não àquele que serviu de base para a CET lhe notificar da multa? Indo na CET, no poupa-tempo, e requisitando a cópia do AIT, a auto de infração de trânsito. Isso está disponível para qualquer pessoa que tenha sido multada. Antes. E aí ele vai conferir ali, vai comparar o que diz o auto de infração e o que diz a multa que ele recebeu. Inclusive, pela cópia, são 2 vias, né? Uma amarela fica com o infrator e a outra é remetida para a CET. A CET, com base nesta outra, é que ela faz aquela carta e tal, e autua, e manda para você se defender. Então, antes de você fazer a defesa, para você ter mais elementos de convicção, você pode ir ao poupa-tempo, com o número, com aquele número que você... e pede a cópia que a CET usou para te multar. Via de regra, elas são adulteradas. E aí, no setor de trânsito, do poupa-tempo, que existe o setor ali da CET mesmo. Da Delegacia de Trânsito, da CET... Ali naquele guichê. Né? Na Amador Bueno. Na Amador Bueno ou na São Francisco? A entrada Amador Bueno João Pessoa, ao lado, João Pessoa, perdão. João Pessoa ou Amador Bueno, ou na Amador Bueno, ou em frente à diretamente Catedral. na CET também. Né? Ou direto na CET. Então, pela tua experiência, é fato comum isso? Tem sido corriqueiro. Eles procuram, porque eles fazem a coisa apressadamente. Tem agente de trânsito que ele nem preenche o talão, ele anota num caderninho particular e deve ir para casa de noite. Faz a lição de casa. Pega o computador, aí pega a placa de veículo, pega tudo direitinho pelo sistema, que está todos os veículos são cadastrados, né? Ali é que ele faz o aperfeiçoamento, porque você é surpreendido. Quantas vezes você é autuado sem que saiba? Você foi autuado porque usava celular, ou dirigia sem cinto de segurança. Eu acho um absurdo. Porque ele não apita, pelo menos para chamar a atenção sua, já que não pode parar você. Porque o correto seria, no caso do celular ou no caso da falta do cinto, por exemplo, como você citou, o agente de trânsito, naquele momento que flagrou a infração, pedir para encostar. E aí autuar, o cidadão, se está sem cinto... Sem cinto, coloque o cinto e você está sendo autuado. Exatamente. O que acontece hoje é o que o código manda, mas... Então, o código manda isso, mas quando você é multado e você faz o recurso, ele é indeferido. Ele é indeferido porque a justiça tem entendido que, embora a lei diga, mas não é necessário, acredita? Mas não é para se seguir a lei? Deveria. Então, para que a lei? A lei, quando é favorável ao condutor, ela não é seguida à risca, mas quando ela é contrária, sim, aí aplica-se a lei. Nelson Rodrigues, dura lex, sed lex, falei certo em latim ou não? Eu acho isso um absurdo. É evidente, se o cara que estiver com o vidro fechado, escutando música e dirigindo, talvez ele não escute o apito. E hoje nós temos os carros filmados, muitos carros têm a película. Então, como é que a pessoa vai adivinham, ter né? 100% de certeza? E à noite? Como é que vai adivinhar? Né? Então você fica sem direito de defesa, porque vai recorrer, não, mas o princípio de que o agente público tem fé pública. O agente da CET, o ato dele goza de presunção de veracidade. Ou seja, ele não vai ter a má intenção em nenhum momento ao exercer a sua função. Com imparcialidade, que jamais ele estaria interessado em prejudicar. Mas aí isso é um contraponto de que todo cidadão é inocente, a menos que se prove o contrário. Exatamente. Aqui no direito público... E o ônus da prova é de quem acusa. No direito público inverte o ônus. Né? Você que tem que provar que ele mentiu. Mas ele, por si só, você é funcionário público, sabe disso. O ato administrativo tem presunção de validade. Sim. Então, eu tenho o direito até de fazer prova, mas o ônus é meu, de provar que o agente público está mentindo, que ele cometeu fraude. Olha o meu trabalho, olha o trabalho que eu tive. Eu tenho um auto de infração, bastante para dizer que aqui não foi registrado nenhuma infração. O AIT que eu comentei. Mas não basta eu fazer aquilo, eu tive que ir lá, pegar a cópia deles, confrontar, juntei as duas, falei, aqui foi a adulteração e aqui é o original. Há diferença? Nisso, naquilo. Olha o trabalho... Isso ainda vai ser analisado pela Jari, não é? Pela Jari, com certeza. Que ainda vai dar... Provavelmente a Jari indefira. Porque vai achar que não houve nenhum problema no processo. Eu acho que é um direito deles aperfeiçoar a fraude.
Evidentemente, do indeferimento eu não vou perder mais tempo. Já vou direto na Justiça e vou no Ministério Público e represento. Por isso que a Justiça às vezes fica abarrotada de processos e de ações em função disso. São coisas que a gente fica estarrecido, né, Nelson? Porque você parte do princípio que o ente público ele está ali com o dever de fazer a coisa certa, né? Sim, mas infelizmente o ônus fica tudo com o cidadão. E muita gente, por esse problema todo burocrático, acaba até não recorrendo ao JARE e quando recorre e perde, acaba não recorrendo à segunda instância, que também tem direito. E com detalhe, né? Tem que pagar de qualquer jeito, você tem que pagar primeiro a multa. No princípio era para assim, depois recorrer, não é isso? De primeira instância você não pagava. Quando tinha que recorrer ao Conselho Estadual, aí sim, requisito para recorrer é que demonstrasse, comprovasse o pagamento daquela infração. A Justiça entendeu que isso não pode ser exigido. Então, hoje você pode recorrer até o CETRAN sem recolher a multa. Mas até pouco tempo, todos tinham que recolher. Quer dizer, você já era punido antes mesmo de esgotar a fase de recursão. A presunção de inocência ia por água abaixo. Quer dizer, princípios básicos do direito eram atropelados. Outro fator também que eu gostaria, já que estamos falando sobre isso, não sei se há tempo aí. Temos 9 minutos e 40 segundos. Você, quando recebe a notificação da infração, você tem um prazo para se defender sob pena de preclusão. A perda do prazo impede que você venha argumentar aquilo tudo que você tinha de prova substantiva para provar que você não é infrator. Também isso, até a nível judicial, isso foi superado. Havendo prova concreta de que você não cometeu infração, essa preclusão, que a Justiça chama administrativa, ela não pode se sobrepor ao direito de acesso ao judiciário. Ou seja, se a Justiça, recebendo o teu recurso, pode anular aquele ato, o fato de você ter perdido o prazo na CET, vamos chamar assim para as pessoas entenderem melhor. Eu perdi o prazo, era 30 dias, foi no 31º dia, perdi. E agora o que é que eu faço? Vou pagar a multa? Se você tem convicção, seus fundamentos são substantivamente concretos, você pode recorrer ao judiciário com mandado de segurança e, apesar de ter perdido o prazo lá, você ainda pode conseguir reverter a situação. E há também entendimento do próprio CETRAN de São Paulo nessa mesma direção. Depois de tanto a Justiça reconhecer que a perda do prazo não pode comprometer o seu direito, né, de inocência, o próprio CETRAN tem, em alguns casos, aceito. Ou seja, mesmo perdendo o prazo, você tem... Não custa nada recorrer ao CETRAN. Se você tem firmeza de que você não cometeu aquela infração, você deve recorrer. E não perde esse direito mesmo tendo o prazo esgotado. Mesmo esgotado. Então, acho que já é um avanço. Demora. Esse código é de 97, né? Já estamos quantos anos aí? Já estamos em 2016, o ano que vem, 2015, temos aí 28, não. 26. 20, é de 97, vai fazer... 19 anos, vai fazer 20 anos, né? Em 2017. Isso. Já vai fazer 20 anos e tem muita coisa... Está capengando ainda. Está capengando. E eles têm cada dia aperfeiçoado mais a cobrança, os valores, eles se preocupam mais. É a mesma coisa do direito penal. Direito penal é o seguinte, olha, está acontecendo um crime assim, a gente vai aumentar a pena. Será que isso resolve? Só isso? É só isso, né? Será que não deve existir outras medidas que podem resultar num aprimoramento, na melhoria, no combate à criminalidade? Será que, por exemplo, só baixar a maioridade penal para 16 anos, será que isso resolve? Será que... Só isso? Só isso? Será que talvez não seria melhor construir, em vez de presídio, mais escola? Qualidade? Qualidade no ensino. Também não basta só fazer escola. Sim. Né? Eu acho que passa aí também, Nobel e Nelson, é uma convicção minha, passa por um planejamento familiar. As pessoas não podem ter tantos filhos como tem hoje em dia, que no final essas pessoas têm filhos e a sociedade é que cuida, a sociedade é que paga essa conta. Então, educação, né? Posso parecer um pouco, né, duro, mas eu acho que as pessoas têm que ter isso na cabeça que educação,
criação de filhos, a gente tem que ter a responsabilidade de saber, posso ter, quantos posso ter, para dar a eles uma educação digna, uma condição de futuro digna. Porque não adianta você ter 5, 6, 7, 10 filhos para os outros cuidarem, para você não ter a condição de cuidar da forma como eles merecem, e aí no final a sociedade toda que acaba pagando essa conta. Seja por uma violência, seja por falta de opção, oportunidade de trabalho, seja pela própria desintegração da família que acontece hoje. Hoje as pessoas têm um filho com um filho com outro, e aí o conceito de família está um pouco degringolado, na minha opinião, né? A gente não sabe mais o que é família, o que é, o que não é. Então, e qual a capacidade financeira exatamente. que eu tenho, né, para poder educar um filho? Aí vem o da forma como ele merece e deve ser educado, para se tornar um cidadão. A qualidade do ensino que caiu vertiginosamente no ensino público. A valorização do professor. Na verdade, o ensino particular, no nível superior, absorvendo essa massa paga pelo governo. Paga pelo governo, quer dizer, o governo, em vez de criar a universidade pública de qualidade, que são de qualidade, o ensino superior público é o melhor do país. Não, ele prefere pagar as vagas ociosas para os donos de escola particular. Eles dão risada até o canto da orelha. Para eles está bom. Está ótimo, né? E de sorte, será que esses formandos terão qualidade para disputar o mercado de trabalho? Será que eles vão contribuir cientificamente para a melhoria do país, tecnologicamente? Eu tenho dúvida, porque eu conheço o ensino privado, com raríssimas exceções. A maioria é só fábrica de diplomas. E tem uma outra questão que eu acho que faz parte da educação, porque a gente vê muito isso hoje, que é o sistema de cotas. Eu sou contra o sistema de cotas. Eu acho que, no que citou o Nobel, na questão da educação, se a gente der uma educação boa para todo mundo, você não precisa criar cota. Exatamente. Então, sendo universal, a democratização da qualidade da educação, acho que tem que ser a política a ser perseguida. Não é se criando cota, não é se compartimentalizando as coisas, é que a gente vai garantir o acesso de todos a uma educação de qualidade. E se ainda fossem cotas sociais, sim, aí sim se justificaria, né? Porque aí você ia premiar aquilo que tem. Você criaria um critério, a faixa de tanto, ganha de tanto a tanto, não sei, mas eu acho que, e aí a gente também tem que corrigir, todos os nossos colegas falam, não é cota racial, porque a raça é uma só, é a raça humana. Existem cotas étnicas, digamos assim. Então é uma correção que eu faço, porque os nossos colegas falam erroneamente. Racial, a raça é uma só, somos todos humanos. Temos a etnia negra, temos a etnia asiática, temos a etnia branca. Aí você tocou num ponto que somos todos humanos. Daria um programa inteiro para falar sobre um debate sobre isso, né? Sobre a raça humana. Que eu acho extremamente apropriado discutir esse assunto. Não é? Porque todo mundo, não, a raça negra, a raça branca, não existe isso. São etnias. Existe uma desinformação muito grande sobre esse assunto. Então, me parece que a qualidade de ensino público, se for assegurada, não precisaria de cotas. Exatamente. Porque se você tem uma boa formação básica, né? Exatamente. Evidentemente você vai disputar em condições de igualdade com os outros. Porque eu tenho que ter privilégio, né? Isso é um ensino universal, né? Universal de qualidade. Um ensino bom na Zona Noroeste, um ensino público bom na Zona Noroeste, um ensino público bom no Boqueirão. É igual. Um ensino bom no Chico de Paula, um ensino bom no Marapé. No Brasil todo, né? Tem que ser assim. E assim no Brasil todo. No meu tempo, eu sou mais velho que você, naturalmente, mas eu me recordo que o ensino público em Santos, o Canadá, por exemplo, eu estudei no Canadá. Glorioso colégio. Meu avô foi diretor do Canadá há muitos anos. Qual o nome dele? Tenho orgulho, Antônio Demóstenes de Souza Brito, professor de Química. Então. Foi diretor do Canadá, meu pai, meus filhos estudaram no Canadá. Para ingressar no Colégio Canadá, você tinha que fazer um vestibular, né? Tinha um exame de seleção. Porque era procurado, todos queriam estudar no ensino público. Agora, veja se hoje é assim. É ao contrário, né? Contrário. Hoje todo mundo foge do ensino público, porque está sucateado, está abandonado, desvalorizado. Então, parece e o ensino particular não tá muito bom, não, porque não tá ruim. É só perfumaria. Porque o particular também, se o aluno não for bom... bonita, né? Se o aluno não for bom e se empenhar, não adianta. É verdade. Então, eu deixei de discutir um tema
Não sei se tem tempo. O senhor aí. volta, temos um minuto ainda. Um minuto, ó. Um minuto, Rapidinho. seja sucinto. Nós falamos o tempo todo, Nelson e Guto, sobre a questão de trânsito, de fiscalização, de indústria de multa. E eu queria que a população santista acompanhasse com bastante interesse o que vai acontecer na capital, que o Ministério Público acaba de instaurar uma investigação para apurar a determinação da CET de metas a serem atingidas pelos seus empregados durante a fiscalização do trânsito, ou seja, a indústria de multa institucionalizada. É preciso que o Ministério Público traga isso e que a população tome consciência para que a gente possa combater esse governo de radar instituído pelo Haddad, né? Que está fazendo escola. Fazendo escola, né? No Brasil Se inteiro. a meta não for atingida, a gente dobra a meta. Ah, beleza, né? Vilma Se a Rousseff. meta for zero, dobra. será 0 mais 0, que é zero. Dobra. É, realmente... O PIB já está negativo, o né? que a gente falou aqui do ensino, o ensino público de qualidade, o ensino básico, faltou realmente para a presidente na hora que ela fez essa infeliz declaração, né? É muito ruim. Senhores, né? infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer demais a sua audiência, telespectador, agradecer mais uma vez ao Nobel Soares, advogado, Nelson Rodrigues, nosso comentarista. Obrigado. Não percam Ação e Cidadania, Cidadania e Meio Ambiente. Cidadania e Meio Ambiente. Cidadania e Meio Ambiente, 22 horas. 21 horas. 21 horas, me corrige aqui. Nada como o apresentador do programa. Parabéns pelo programa, Nelson. Obrigado, Guto. Telespectadores, o TV Com Debate fica por aqui. Amanhã nós voltamos ao vivo pela TV Com. Um abraço.